Muitas vezes a gente, quando fala em São José, a gente lembra logo de família. E muitas vezes a gente fala em família no sentido de teoria. Mas nós, em teoria, a gente já vê falar de família, né, de pessoas que dizem que uma família é boa, que uma família é exemplo. Então, só de documentos sobre família existem muitos. Pessoas que fazem palestra sobre família também tem uma infinidade. Mas quando a gente fala de família na prática, a gente vai ver que é bem diferente, é o comportamento de uma família. A gente vê no Antigo Testamento muitas famílias, a primeira família que foi Adão e Eva, que teve diversos erros pela desobediência. Noé também, que foi um homem escolhido por Deus, que era um homem temente a Deus. Também teve muitas coisas ruins na família. Abrão também duvidou de Deus pela maternidade de Sara. Davi, também no Antigo Testamento, cometeu adultério, crimes. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, se a gente pegar o ofício de Nossa Senhora, a gente vai ver lá, para que o homem assuma as alturas, desce Deus do céu para as criaturas. E quando Deus desce do céu para as criaturas, Ele desce numa família de fé, numa família honesta, numa família que ama a Deus, que é Maria e José. Por isso, quando a gente fala em São José, a gente vê um exemplo de família. A gente vê um exemplo de pai, um pai dedicado, um pai bondoso, um pai amoroso, que está sempre cuidando de Nossa Senhora. E depois do nascimento de Jesus, ele também foi um pai presente, um pai que estava ali sempre com Jesus. Quando Jesus ia crescendo, São José, no seu trabalho de carpinteiro, ele já ia ensinando Jesus. Embora Jesus não necessitasse muito dos seus ensinamentos, mas aceitava os ensinamentos de José. E São José, hoje para nós devemos olhar São José como aquele que dá para nós um verdadeiro sentido de pai. Dá para nós um exemplo que devemos seguir quando nós falamos de paternidade. Porque muitas vezes no nosso meio, no dia que nós vivemos hoje, nós vemos muitos pais que não dão atenção à família, que não prestam atenção na família, que só pensam, nos prazeres da vida e esquece que existe uma família em que ele tem que cuidar. Mas São José, na sua dedicação, na sua benevolência para com Nossa Senhora e com Jesus, ele nos dá esse exemplo de cuidado com a família. Cuidar da família não é dar presente, dar coisas boas, coisas materiais, mas dar coisas espirituais. E São José, no seu exemplo de santidade, nós, como pais, no dia de hoje, devemos buscar em São José um exemplo de santidade que ele nos deixou. Por isso,
Eu sempre, nas minhas orações, eu rezo sempre a São José, rezo sempre o terço de São José, porque sei que São José, como pai, como amigo, como aquele que cuidou do menino Jesus quando no seu nascimento, né? Que livrou Jesus das mãos de Herodes, fugindo para o Egito com Nossa Senhora. Ele sempre, nesses exemplos de dedicação, ele vai nos deixar uma grande lição para nós hoje, quando nós falamos de paternidade. Então, invoquemos a São José para que ele interceda por nós, ele peça por nós junto a Deus e possamos buscar neles o verdadeiro exemplo de família. Amém.